Sabe uma coisa que parecia impossível hoje em dia? Unir a internet inteira. Pois é, o remake de Branca de Neve conseguiu. Só que foi pra todo mundo odiar o filme junto. Pra entender como isso aconteceu, a gente vai ter que ir muito além dos memes e mergulhar fundo na anatomia desse fracasso. Pra ter uma ideia do tamanho do estrago, uma fonte chegou a dizer o seguinte: o remake de Branca de Neve é o maior unificador de povos desde Jesus. Olha, é uma frase forte, né? Mas ela captura perfeitamente o que esse filme se tornou. E é por aqui que a nossa análise começa. A pergunta que fica é: numa época em que tudo divide, como é que um filme conseguiu a proeza de unir todo mundo contra ele? É exatamente isso que a gente vai investigar. E olha, a resposta é bem mais complexa do que parece. E o mais curioso de tudo é que não importava o lado, pessoal woke, pessoal anti-woke, a galera que ama a Disney de paixão e quem não suporta mais a empresa. Sério, todo mundo, sem exceção, achou um motivo para não gostar do filme. A questão é, como isso é possível? Para entender de verdade, não adianta ficar só na superfície, sabe? Falar de atuação ruim, história preguiçosa, isso aí já é notícia velha. O problema de verdade está muito mais fundo. Está em princípios fundamentais de como se conta uma boa história. E parece que aqui eles foram completamente esquecidos. Vamos começar pelo primeiro grande problema: os personagens. E olha, a culpa nem é dos atores, mas sim do material que deram para eles. Papéis completamente vazios. Muita gente olhou e falou: nossa, a atuação tá ruim. Mas o buraco é bem mais embaixo. O problema de verdade é que os personagens não têm motivação nenhuma. E vamos combinar, né? Pode colocar o melhor ator do mundo no papel. Se o personagem não tem um porquê claro para fazer o que faz, não tem milagre que salve. Vamos pegar a rainha, por exemplo. A grande obsessão dela é ser a mais bela de todas. Tá, mas por quê? Qual o motivo? O filme simplesmente não se dá o trabalho de explicar. Os poderes mágicos dela dependem disso? O título de rainha dela tá em jogo? Ou é só uma insegurança profunda com a aparência? Sem um porquê claro, as ações dela parecem aleatórias, até meio bobas. E uma vilã sem motivação não assusta ninguém. Ela só confunde. E o mesmo vale para Branca de Neve. Ela não tem um desejo, um objetivo claro. Ela não toma as rédeas da história. Em vez disso, ela é tipo uma bola de pinball, sabe? Fica só quicando de um lado para o outro, reagindo ao que acontece com ela, em vez de ser a verdadeira protagonista da própria vida. No fim, a lógica é essa. Sem motivação, nada do que é dito ou feito significa alguma coisa, e nenhum ator pode esconder isso. É a motivação que cria a conexão com quem está assistindo. Se você tira isso, a história inteira simplesmente desaba. E essa falta de motivação já puxa o gancho para o nosso segundo ponto. A história não só tem personagens vazios, como a própria narrativa parece datada, presa no passado. Pensa só, lá nos anos 1930, uma história simples de bem contra o mal funcionava super bem. Era o que o público esperava. Mas hoje, a gente espera mais, né? Espera nuances, temas mais profundos, mundos mais bem construídos, e o remake falha miseravelmente em fazer essa atualização. E o exemplo mais gritante disso é, por incrível que pareça, o espelho mágico. Pensa bem, um objeto que te dá um ranking de beleza, e isso nunca foi tão relevante quanto hoje, na era das redes sociais, dos likes, dos filtros. Era uma oportunidade de ouro que estava ali, na cara do gol. Imagina só o que dava para fazer com isso. E se o espelho não fosse privado? E se o resultado fosse tipo um ranking online, público? O valor social da rainha estaria diretamente ligado a esse status de mais bela. Daria para explorar temas super atuais, como essa nossa busca por validação online, a cultura da comparação. Seria genial. Mas em vez disso, o que eles fizeram? Só reciclaram a ideia antiga sem tirar nem pôr, e aí o conceito fica todo sem sentido. É um ranking privado que ninguém sabe como funciona e que no final das contas não muda nada na vida de ninguém. Foi uma chance gigantesca jogada no lixo. E tudo isso leva a gente pro problema central, o mais profundo de todos. A questão não é só que o filme é mal feito, é que ele é oco. É como um prédio bonito por fora, mas sem nenhuma fundação. As cenas acontecem, mas elas não significam nada. É só lembrar de algumas cenas. O caçador, do nada, decide ter piedade da Branca de Neve. Por quê? A gente nunca sabe. Falam que o povo é oprimido, mas como? A gente não vê isso acontecer. Tem até uma história sobre o pai da Branca de Neve que simplesmente some no meio do filme. São momentos que deveriam ser importantes, mas que ficam vazios porque a história não preparou o terreno para eles. Mas o exemplo perfeito disso é o final. A Branca de Neve vence se lembrando dos nomes dos guardas.
A ideia é que isso mostre a conexão dela com o povo. Só que, em que momento do filme a gente viu ela aprendendo esses nomes? Em que momento a gente viu ela criando esse laço? Nunca. Então, o que deveria ser um momento super emocionante acaba não tendo peso nenhum. E o que mais irrita é que a solução era muito, muito simples. Bastava uma ceninha lá no começo do filme. Uma cena dela andando pelo castelo, conversando com as pessoas, aprendendo o nome de cada um. Só isso. Essa cena teria dado a base, a fundação, para que o final funcionasse e fosse realmente poderoso. No fim das contas, a frase da fonte resume tudo perfeitamente. O filme está cheio de coisas sem uma base. Não vale nada. É isso. É um monte de coisa acontecendo, mas nada se sustenta. Então, o que a gente tira de tudo isso? A gente viu personagens sem motivação para agir, viu ideias que não foram modernizadas e, o pior de tudo, uma história inteira sem nenhuma base para se sustentar. Juntando tudo isso, o resultado é um grande vazio. O pecado final do filme não foi nenhuma polêmica específica. Foi simplesmente o fato de ele ser vazio. É uma casca bonita, uma sequência de acontecimentos que não levam a lugar nenhum, não significam nada. E se tem uma coisa que qualquer público de qualquer lugar concorda em não gostar, é de uma história que no fundo não é sobre absolutamente nada. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Numa época com tantos remakes sendo feitos, será que só dar uma cara nova para uma história já conhecida é o suficiente, principalmente se não tiver nada de substância por trás? Talvez a grande lição aqui seja que o público não quer só uma embalagem nova. O que todo mundo quer, acima de tudo, é uma história que tenha alma.